boa tarde a todos, obrigada pela presença desde já. Vamos começar então falando um pouquinho a respeito de uma pesquisa muito interessante, que é do professor Jesus. Professor, a pesquisa sobre a rota do pescado, não é isso? Vamos começar falando de onde surgiu esse interesse, se é desde a sua graduação, como é que foi esse estudo? Bem, a minha formação, eu sou arquiteto urbanista. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e fui lecionar uma disciplina, embora a minha origem seja desenho técnico, geometria descritiva. Quando eu fiz o mestrado, eu fui lecionar uma disciplina chamada Ecologia Urbana. E Ecologia Urbana trata da cidade, trata do meio urbano, das pessoas nos segmentos do espaço urbano. E uma observação um trabalho que tem na disciplina é a observação da cidade, de pedaços da cidade, segmentos da cidade. As pessoas atuando, andando, circulando na cidade. E um local que os alunos sempre gostavam era o Ver o Peso. E a Pedra do Peixe, aquela calçada ao final da Avenida Portugal, era sempre um local bem requisitado. E claro, aquele movimento todo, aquela questão toda econômica e a chegada do peixe, a distribuição, isso aí sempre foi algo que me atiçou para procurar. Também nessa disciplina tinha um estudo sobre a cidade, a sociologia urbana. Então eu cheguei na escola de Chicago. Os sociólogos do início do século passado trabalharam muito essa questão da cidade e viam a cidade como um ecossistema urbano. E esse estudo me remeteu a conhecer um pouco mais, até que eu cheguei na antropologia urbana. Depois disso, já na década agora recente, 2009, eu soube do lançamento de um livro, bem do bairro dos Jurunas, da professora Carmen Isabel Rodrigues, que depois veio ser a minha orientadora. Eu fui para o lançamento do livro e depois via a possibilidade que tem do estudo para um arquiteto urbanista, trabalhar na antropologia. Porque a antropologia ela estuda o ser humano, o homem, mas de modo holístico. E dentro da sociedade. É um pouco diferente da sociologia, que a sociologia é bem mais ampla. Mas a antropologia, alguns dizem que a antropologia está dentro da sociologia, faz parte, né? Mas tem outra corrente que diz que a sociologia ela é como que irmã a antropologia é como irmã da sociologia, é irmã da história, das outras ciências sociais. Então, eu conhecendo o livro da professora, depois eu fiz um projeto e forcei um pouquinho a barra para entrar na pesquisa que ela já vem atuando desde 2009, 2010, nessa época. E entrei como aluno especial no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, no doutoramento em Antropologia. E fiz parte faço parte da pesquisa da professora, do grupo de pesquisa, né, do GEMP, que é Mercados Populares em Belém. Então, daí, no projeto, eu lembrei dessa parte dos meus alunos gostarem da Pedra do Peixe, e era algo que tinha tudo a ver com o projeto de pesquisa da professora Carmen Isabel. E eu comecei a observar. Só que quando cheguei na pedra, naturalmente não fui aceito. Fui um local onde eu era desconhecido. Eu não ia comprar peixe, eu não ia vender peixe, eu era um cara que apareceu por lá, não era ladrão, porque tem muito ladrão lá que quer roubar, Então eu era um desconhecido pleno lá. Então eu me sentia fora do visual, mas ao mesmo tempo sendo olhado por todos. Até que com jeito eu fui encontrei na SECOM algumas fontes de dados secundários que me fez trabalhar o projeto e eu fui aprovado na seleção do doutorado. E aí eu iniciei. Foram 4 anos árduos de trabalho, ia na madrugada para a Pedra do Peixe. E depois fiquei conhecendo outras pessoas, mas depois eu lembrei que tinha um balanceiro que foi amigo de juventude. E depois que eu o encontrei lá, ajudou muito na questão da... O que é exatamente balanceiro? Pois então, na cadeia produtiva do pescado, tem várias categorias de profissionais, de pessoas atuando, né? Alguns atuam na água, vamos dizer assim, né? Na embarcação ou embarcados, e tem os que atuam em terra. Então, em terra, tem o balanceiro, que é o intermediário entre o barqueiro, ou seja, o dono do barco que traz a produção, que traz o pescado, e
quem vem comprar, o comprador, chamado comprador. Então ele vem, exatamente, então ele vai justamente ter essa função de pesar, porque o dono do barco não sabe comercializar. E ele pesa e comercializa. Então ele fica sendo um intermediário entre a terra e a água, vamos dizer assim. Então, na verdade, aquela pedra do peixe é uma fronteira entre o rural e o urbano, entre água e terra. Então isso aí toda é uma questão que a gente vê que a comercialização lá não é só uma comercialização simples e pura, como diz Marx, né? O compra, tu vende e pronto. Acaba tendo uma relação de amizade, de reciprocidade. O ver-o-peso, deixa eu falar um pouco o seguinte. Eu tenho uma relação com o ver-o-peso porque eu, antes de me meter em comunicação, eu fui biólogo de pesca. Trabalhei na SUDEP, que naquela época existia, um projeto de pesquisa e controle de pesca, de desembarque pesqueiro para controlar populações, essa coisa toda da área. E o ver-o-peso era o nosso ponto, um dos pontos de desembarque, né? E aí, depois, mas não é só isso, você está falando uma coisa importante. Eu sempre considero o ver-o-peso uma síntese cultural de Belém. Ali você tem o ribeirinho e o urbano e o ribeirinho se encontrando. E aí, isso me fez fazer um filme chamado Ver-o-Peso. Exatamente. Curta-metragem. Eu pesquisei seu filme, muito bem elaborado. Parabéns pelo filme. Pois é. É uma fonte de pesquisa a mais, né, sobre o ver-o-peso, porque o ver-o-peso é um microcosmo, né? Então, tudo converge para o ver-o-peso. Repara, as linhas de ônibus, se a gente for ver, a maioria, 90% das linhas passam no ver-o-peso. Então, tem até a piada, passa no ver-o-peso. Então, é uma questão que agora, a pergunta importância. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Naquele momento em que eu tinha mais contato com o ver-o-peso, essa cadeia de produção, havia o geleiro, que é o dono do barco que traz o peixe. Geleiro ou barqueiro? O barqueiro, mas na verdade não é o pescador que traz o peixe. E isso teve um problema muito sério, porque quando se pensou em construir, acho que no governo, na gestão do Hélio Gueiros, se construiu um entreposto flutuante ali, ele não deu certo. Não deu certo exatamente porque o estudo foi feito por gente de fora e achava que o pescador ia entregar o peixe no entreposto. Não entendi essa dinâmica social que foi o objeto de estudo. O cara, o intermediário que vai buscar o peixe na geleira, que traz o peixe e vende, né? Quer dizer, o geleiro... Exatamente. O geleiro, o dono do barco traz, a porta, passa para o balanceiro, que o representa nesse momento. Sim. Ele é um intermediário que está representando o dono do barco e toda a tripulação, porque a tripulação, na verdade, vai oferir recursos em função da venda. Então, é interessante como se dá isso aí, do pessoal embarcado, do pessoal em terra, né? Em terra, logo, o balanceiro tem um auxiliar, que é o virador, aquele que pega a basqueta na ponta do barco, pega do pessoal do barco. A basqueta aquela caixa de plástico, né? E logo vira uma caixa de madeira, que é a caixa do carregador. O carregador, a essa altura, já foi contratado por um comprador. O comprador pode ser quem? O peixeiro do mercado de ferro, o peixeiro de qualquer outro mercado da cidade, das feiras livres, dos supermercados, de restaurantes, dos clubes. Os caminhões frigoríficos que levam para fora de todos contratam justamente o carregador. E ele, aquela caixa tem 100 quilos, né, tem ali. Né? Então está lá na balança, aí depois outras pessoas ajudam, cada um pega num canto e chama, dá o canto. Então levanta aquilo na cabeça, né? Ele tem uma rodilha, um pano enrolado na cabeça que amortece aquele peso de 100 quilos. E ele sai muitas vezes gritando, muitas vezes correndo. Olha a cabeça, sai da frente, está pingando, ele sai correndo. Às vezes correndo, às vezes andando. Então é interessante essa dinâmica aí. Nessa história toda, as pessoas vão saindo de uma relação pura e simples, né, que Marx diz, da mercantilização, da compra, da pura venda, né, mas para uma relação mais sociável, mais de dissociação, ou de sociabilidade, quer dizer, aquele querer estar junto, freguês. Então se criam outras relações que vão além da simples compra e venda. Então já tem amizade, já tem o fiado, né, aquela história do vender a crédito informalmente, né, assim. Então, compra hoje para pagar amanhã, compra hoje para pagar depois. Então, nessa história toda, você vê que existe toda uma relação que deve ser estudada. Então, a antropologia é uma ciência que vem estudar o outro, para que nós possamos conhecermos a nós mesmos, na verdade, né? Na alteridade, na diferença, ela vem perceber, ela vem trazer informações para a sociedade toda. Então, isso aí interessa para a arquitetura, para o urbanismo, de modo geral. Depois de todos esses... Interessa, na verdade, para todas as ciências, né? Depois de todos esses anos aí, o ver-o-peso existe, né? Mais de 100 anos, né? Enfim,
Mas houve modificação, por exemplo, na dinâmica da cidade de compra e venda de alimentos na cidade, né? Supermercado e outros lugares. O Ver-o-Peso, como é que ele continua a ser um centro de compra, do caso do pescado? Essa foi a problemática maior, né? Como é que consegue esse local, essa calçada, trazer tanto pescado que vai abastecer Belém toda, outros interiores, porque o pessoal de outros municípios vem comprar em Belém. A gente pensa assim, poxa, lá em Soure, lá em Salvaterra, eu encontrei uma comerciante de Salvaterra que só compra na pedra. Por quê? Porque ela tem um hotel e falhava lá. O pescador ia levar, mas tinha que não ia levar. E aí, como é que fica? Não, a pedra sempre tem. Então a gente foi observar pela pesquisa que na verdade, na realidade, assim, desde logo após a fundação de Belém. A fundação de Belém, 1616, mas logo em 1625, segundo Baena, já tinha o desembarque de pescado lá. Então a gente observa que não é só 100 anos, são quase 400 anos, né? 300 Quer dizer, o Ver-o-Peso, como ele existe aí, é mais recente, né? De um século. 390 anos, mas... esse desembarque de pescado, porque o pescado, além de que abastecia a pouca cidade, quer dizer, a população, que naquela época era bem pouquinho, mas também servia de soldo para pagar, chamado propina, né? Para o pessoal do clérigo, para os militares da época, né? Os representantes da coroa. Então, aquele pescado era muito importante para a cidade, era um ponto importantíssimo de abastecimento, né? Alimentício. E apesar dos supermercados, continua nessa época toda vem no século XVII, século XVIII, século XIX. A gente foi observar na metade do século XX, que surge muito a produção dos supermercados, o lançamento de vários supermercados, e começaram a vender também o pescado já na década de 70, de 1980. Então, nesse momento, muitos deixaram de ir no Ver-o-Peso, mas muitos outros vão pela tradição. Eu vou comprar na Pedra do Peixe, se for muita quantidade, porque lá é por atacado. Ou então eu vou comprar no mercado de peixe. Melhor, porque é tido como peixe fresco. Na pedra é só peixe natura. Não, eu por atacado. Vendo atacado. Por atacado. Aí o varejo é lá no mercado de ferro. Exatamente. Aí eu vou comprar lá às vezes. Sábado muito paraense, muito belenense vai comprar. E é interessante como vem gente de fora, a gente só vem de outros municípios mais próximos da região metropolitana comprar para o abastecimento doméstico, compra em grande quantidade, coloca no freezer e tudo. E outros não, outros são comerciantes mesmo que vêm de outros municípios também comprar. Então a gente vê que é uma, como eu disse, um microcosmo, né? Quer dizer, todos convergem para o Ver-o-Peso. A gente tem pergunta do telespectador. Vamos lá, Marcela? Isso, temos duas perguntas. O Pedro Paulo pergunta qual foi a experiência mais surpreendente que você encontrou durante a sua pesquisa. Eu diria que foi a surpresa que a gente tem enquanto pesquisador de pensar que conhece um local da nossa cidade, por exemplo, né? Eu ia muito na Pedra do Peixe desde criança, então eu já tinha uma relação com a Pedra do Peixe. Eu coloquei até na minha tese, assim, como epígrafe, assim, que aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, aquele da pedra, né? No meu caminho existe uma pedra. Havia uma pedra no meu caminho. Então, se havia uma pedra no meu caminho, a pedra tinha que ser alguma coisa. Então, eu ia muito de madrugada comprar peixe em quantidade. A partir de 10 quilos tá para compra, né? Está para compra. Então, eu pensei que eu conhecia. Mas quando me vi como pesquisador, no local que me vi perdido, aí eu vi que eu não conhecia nada. Porque a antropologia, ela estuda minúcias, ela estuda detalhes. Ela estuda a questão da ação do outro. Para interpretar a interpretação da ação, a interpretação de algo que acontece. Né? Então, a gente vê então o aspecto cultural. E a cultura é densa, como diz Goethe, né? A gente vê que a cultura ela é por minúcias, detalhes, que a gente tem aqui não tem em outro local. Mas se a gente for observar de modo geral, tudo reflete do ser humano, tudo reflete do nosso modo de ser. Então, eu conhecendo o outro, eu também me vejo, né? Porque eu me vejo pessoas da minha cidade que eu não conhecia, como o meu amigo, né, que a gente foi, da juventude, estudou junto, e ele é balanceiro. Balanceiro, quer dizer, ele é um comerciante que intermedia o pescado entre o pessoal da tripulação e quem vai comprar o pescado. Então a gente passa a se conhecer mais. Então a maior surpresa foi
que eu pensei que conhecia a pedra e não conhecia. Foi algo surpreendente para mim, né? O Fabrício Reis pergunta também sobre esses atuais produtos que estão sendo vendidos no Ver o Peso, roupa, chinelo, essas coisas mais diferentes, se não descaracteriza a feira exótica da Amazônia. Bom, isso aí é algo que é um fenômeno de mercado, né? Talvez internacional até, né? De haver produto vindo importado, principalmente da China, né? Vocês veem que o chinês está ocupando, a gente for ver o comércio todo ali, né? Eles compraram várias lojas que estavam fechando ou fechadas e estão trazendo produto de outros locais, né? Produto do Paraguai, produto de outros locais, e o chinês traz aquele em container, né? Então ele consegue com um preço bom. E, obviamente, ele faz escoar bastante. Mas, especificamente na pedra, só para concluir o raciocínio, eu tenho que lembrar que o tripulante da embarcação, ele é o grande comprador, ele faz com que haja um grande comércio no Ver o Peso e no entorno, no centro comercial. Ele é o grande cliente do Ver o Peso. Ele traz o pescado, distribui para o mercado paraense, belenense, mas ele compra por encomenda de comerciante, às vezes do local de onde ele vem, ele compra em caixa, compra caixa de batata, caixa de cebola, de tomate. Então imagina o que isso representa na microeconomia local. Né? Agora, a pergunta que eu queria fazer em cima dessa... E ele também é um grande comprador desse produto. Né? Essa observação que o telespectador fez é o seguinte: você concorda comigo, e está na cara que é isso mesmo? O Ver o Peso tem vários segmentos. Ele tem a parte de peixe, lá do outro lado tem a Feira do Açaí, entendeu? Tem a parte da pedra, depois tem o mercado, depois tem as verduras, legumes, depois tem os cheiros cheirosos, depois vem o camarão, depois vem, e você até chegar a essa miudeza que ele falou aí. Então, são vários setores. São os industrializados chamados, né? E do outro lado tem o mercado de carne. Então, é um complexo, na verdade. Né? Então, por isso que é um complexo, porque é uma camada em série de setores, vindo do sentido contrário, da Feira do Açaí. Então, Feira do Açaí, aí tem logo aquela lateral da doca do Ver o Peso, onde tem frutas. Antigamente desembarcava barro, né? Louças de barro, pote. Agora são frutas que chegam lá. E em frente, na outra calçada da doca, é onde tem a pedra do peixe. Né? A pedra do peixe, na verdade, é um L, aquela parte que dá para a Praça do Relógio. E essa calçada que vai até o mercado de peixe. Em seguida tem a parte de venda de caranguejo, de peixe salgado, aquele final da Avenida Portugal. De camarão, tanto camarão regional quanto camarão rosa. E entra no mercado, você vê também camarão sendo vendido, mas é um mercado de peixe, provavelmente. E aí tem a feira propriamente dita, que é formada por todos esses setores, até barbeiro, né? Tem até barbeiro lá no Ver o Peso. Né? Tem um salão de barbearia. Tem salão ali no mercado de... Né? Professor, você falou da pesca de data de 300 anos atrás, essa história, né, que só data na sua tese. E precisamente no último século para cá, o que mudou essa relação do peixe, né? Do pescador, do atravessador e do comprador final? O que mudou nesses últimos 100 anos? Ou ainda está uma estrutura muito parecida? Eu diria que o que mudou mais foi a questão da proporção, né? Da quantidade de pescado que teve que aumentar, porque aumentou a população. Mas do ponto de vista da relação de trabalho, da relação do modo operante de trazer e de comercializar, só mudou de classe. Antigamente, no século passado, até metade do século passado, eram os portugueses que detinham o domínio das balanças. Os balanceiros, a maioria eram descendentes, eram portugueses. Né? E depois foram vendendo para brasileiros, muito porque, em função não houve uma sucessão, os seus filhos já não queriam mais ser balanceiros, talvez. Então foram vendendo para outros brasileiros, às vezes eram empregados deles mesmo, outras pessoas vieram. Esse meu amigo que eu falei, ele começou a trabalhar na pedra como balanceiro, mas antes ele foi ajudante. Ele fala muito rápido e ele escreve rápido também. E é interessante que ele preenchia uma ficha, que na década de 70 havia uma fiscalização da SESMA, da Vigilância Sanitária, por amostragem. Então tinha um clipe, não era um clipe de ônibus, era um outro clipe menor, que tinha na esquina da 15 de novembro com a Avenida Portugal, bem da calçada.
e por lá passava as caixas de pescado. Então, por amostragem, alguns eram vistos, mas todas essas caixas tinham que ter uma ficha. Então, imagina para o balanceiro escrever aqui. Então, esse amigo ele tinha facilidade, ele fazia. É como se fosse um carimbo para ele. Ele saía distribuindo ficha. Então, todos queriam assim, o trabalho dele. Então, ele iniciou assim, como preenchedor de fichas de fiscalização. E logo em seguida, ele foi trabalhar com um balanceiro de um modo específico e depois ele comprou a balança. Então, a gente observa que o que mudou mais nessa relação, eu digo que foi mesmo a tecnologia, que é possível hoje comprar peixe pelo Zap, né? É possível comprar peixe ligando àquela cliente que eu disse que eu encontrei e que é de Salvaterra, ela compra somente ligando. Ou então, no caso, uma mensagem que ela manda já para o filho do meu amigo e ele já prepara tudo. Professor, eu estou aqui ouvindo o senhor e realmente eu não conheço o ver-o-peso, né? Realmente eu não conheço, porque eu não sabia que tinha esse complexo todo. A gente passa ali na frente, né? É a feira da madrugada. A gente conhece, na verdade, ouvindo você falar no ser humano, né, no indivíduo holístico, e aí eu estou aqui, né, eu sou da área de saúde, então eu já fico aqui pensando. Nós desenvolvemos um projeto ali e a gente viu com prevenção de AVC e nós identificamos um índice altíssimo de AVC. Agora, no viés dessa construção aí, né, o que era interessante é que eles diziam já o que eles tomavam para melhorar a glicemia deles. Então, assim, uma troca de saberes que muito interessante, mas infelizmente a gente conseguiu chegar à conclusão ali, as pessoas que nós conseguimos atender, mais de 300 pessoas em 2 dias de trabalho, que realmente padecem de problemas sérios de saúde relacionados a riscos de AVC e doenças cardiovasculares, né? Por ter a glicemia lá alta, pressão altíssima. Mas, assim, fizemos uma troca muito interessante de conhecimento a partir de medicações, né? De ervas, de chás que eles tomam e que precisava explorar um pouco mais. Não, inclusive, a Natura, ela, não sei se você sabe que ela pegou o conhecimento e das ervas e fez produtos. E foi obrigada pela justiça a pagar direitos autorais às herveiras, o pessoal que vendia lá. Porque existe toda uma sabedoria lá, né? Em relação, por exemplo, ao que você perguntou para ele, não sei se você concorda comigo, que porque o que mudou a tecnologia, mudou o espaço, né? Foi construído o mercado, que não havia e tal. Mas a cadeia produtiva do pescador, do intermediário, é a mesma praticamente. Entendeu? Não mudou nada. Nem os urubus mudaram, né? Os urubus são figura importante. Foram para a saída, mas voltaram, né? Já falam no WhatsApp os urubus. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho é com relação a esse horário mesmo. Ela é uma feira que nunca fecha, nunca para, 24 horas por dia, há uma movimentação. E na cadeia do peixe, como é que funciona? Os horários de pico, o horário que tudo funciona melhor, o horário O poder público determina que seja a pedra, que no caso a pedra do peixe, a comercialização por atacado, a pedra do peixe funcione de 1 da manhã até 6 da manhã, de meia-noite até 6 da manhã. Por decreto. Antes havia um outro decreto que o pessoal trabalhava de 3 da manhã até 8 da manhã. Mas depois, agora em 2013, julho de 2013 mudou. Então fica de 1 da manhã até 6 da manhã. Então a gente observa que esse curto tempo é quando se vende por atacado. Após isso aí, tem que fechar a balança, tira a balança, tira todo dia, lava todo dia lavada a pedra que é a calçada na realidade, e observa que deveria ficar limpo ali. Mas não tem uma tradição do comando e a cultura, né, que vem, que quando termina o atacado, começa a vender no varejo lá, o caixote, né, chamados vendedores de caixote. Eles colocam um caixote de madeira, colocam um papelão em cima, e o peixe que ele arrematou, que ele comprou do pescador, ou então um peixe com um valor menor, e que às vezes não tem no mercado, ele coloca em lote e vende lote de 5 quilos, de 10 quilos. E o lote é um valor que é bem menor se a gente for comparar com o mercado lá no mercado.
Então, no mercado, eu diria que tem mais peixe os peixes maiores, peixe graúdo, como diz, né? Peixe de primeira, né? Que ou é pelo tamanho, pelo tamanho, às vezes compra, por exemplo, uma dourada. Se ela for grande, ela é um peixe de primeira. Se ela for pequena... Tem os de primeira mesmo, a pescada amarela, exatamente, o filhote... Que são tidos mesmo como de primeira pela qualidade, né? Pelo sabor, pela carne, pelo material que ele proporciona como gênero alimentício. Né? Então, se observa que nessa questão do caixote, que ela passa do horário que é permitido pelo poder público, porque ele vai até 9 horas, até a hora que o fiscal manda tirar de verdade, eles têm que sair, mas geralmente eles vendem tudo. Então, mas o horário da pedra do peixe mesmo seria isso aqui. Fora isso, como você falou, Ana Paula, eles têm sim a vida normal durante o dia. O pescador fica no seu barco, mas ele sai para comprar, ele sai para se divertir, sai para fazer alguma coisa e volta. Coisa que você não falou aí... Só não pode vender por atacado, Uma coisa que você não falou aí é que o barco, o geleira fica até que ele venda todo o peixe que está. Então fica um dia, 2 dias, aí pega gelo para poder sair de volta, entendeu? Então, na verdade, o pescador, o geleiro, a tripulação, fica ali 2 dias por ali, e é o tempo que eles frequentam. Enquanto tem pescado, a tripulação está ajudando a tirar o peixe das urnas que ficam no porão, passando para o convés, do convés é retirado para a basqueta. E nós temos que ver também que é importante que, como você falou, não termina aquela feira nunca. Só não pode vender, só tem o horário de vender de 1 até 6 da manhã. O peixe, né? O peixe, A gente tem mais perguntas do telespectador. Isso, o Pedro Paulo pergunta se o senhor sabe o que acontece com os peixes que não são vendidos. Todo peixe da embarcação é vendido a priori. Só sai de lá quando vender todo, a princípio. Então, quando o peixe começa a ficar fraco, como chamam, né? Como você falou muito bem, um dia seria o ideal para vender toda a carga do pescado. Como não vende todo, aí passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, até 7 dias eu vi embarcação lá. Aí vai trocando o gelo. Mas o peixe, por exemplo, quando sai da urna, Pedro Paulo, sai da urna, vai para o relento, vai para... Então ele começa imediatamente o seu processo de deteriorização, vamos dizer assim, né? Então é algo que é perecível, material muito perecível. Então se ele não volta para a urna, então ele é vendido de algum modo lá. Então quando chega um momento, é vendido com preço menor, mas sai toda a produção. Quando desembarca todo o pescado, imediatamente a tripulação volta para outra pescaria, planeja, volta para o local de pesca, vai para um porto, um local de pesca, um local onde é a sede, ou em Soure, ou em Belém mesmo, onde for, naquele porto conserta a embarcação, conserta as avarias que tem no motor, na rede de pesca, etc., compra mantimento e vai novamente para a pesca. É um ciclo que não termina nunca. Então, é como dizem alguns pescadores lamentando, às vezes vai lamentando, mas eles estão todo o tempo lá. A gente passa 7 dias em terra para 15 dias no mar. Ou então a gente passa 3 semanas em terra para 4 semanas no mar. Aí eu pergunto, mas você quer mudar de profissão? Não quero mudar, porque eu só sei fazer isso mesmo, eu gosto disso. Então ele tem alguma identidade, alguma questão que faz com que ele consiga vivenciar isso aí, às vezes longe da família, correndo o risco de vida no mar, porque eu tenho tudo isso, né? Não é fácil. Muita gente pensa assim, por que o peixe é caro? Considerando que o fazendeiro engorda o gado, etc., e o pescador só traz de lá. Não é só assim. Ele indo para lá, para o rio, para o mar, ou para o rio estuarino, ou para a costa paraense, é muito risco de vida. Já teve muito caso de desaparecimento de pescador. Quando cai naquele mundo de água, a onda é 1,5 metro. Todo o tempo você está lá naquele movimento do mar, sem parar um segundo, não tem eu vou almoçar, eu vou tomar cafezinho, não tem, é todo o tempo 1,5 metro de onda. Então imagine como é a cabeça de uma pessoa dessa, porque vai para a primeira vez, só falta enlouquecer, e depois vai acostumando, alguns usam até entorpecente para acostumar com aquela lida. Os pescadores mesmo, lá no lugar de pesca, por exemplo, Marudá, onde tem colônia de pescadores, eles usam umas ervas e tal, para poder vencer o frio, a chuva de pescado. Usam como
maneira de resistir, né? A saudade da família, imagina o que é isso, né? Resistir ao tempo que eles estão lá enfrentar de cara limpa, eles às vezes não enfrentam. Cachaça também vai. Cachaça vai. Entendeu? Mas, o alimento dele maior lá é peixe com farinha. Peixe com farinha é o café da manhã, o almoço e jantar às vezes. Às vezes nessas embarcações maiores aí já tem um mantimento melhorado, já tem um mantimento com a base de Essa história eu conheço, meu pai era pescador. Lá do Marajó? Meu pai, não da Ilha do Marajó, mas em Tucuruí, né? No Rio Tocantins. Pesca de mapará. Meu pai me alimentou 5 meses de idade e ele me dava mapará assado para comer, uma beleza. Mapará. Eu comi muito mapará. Eu tenho muito orgulho disso, porque meu pai foi realmente implacável. Os pesquisadores, os cientistas paraenses que trabalharam assim mais o pescador, a vida do pescador, a professora Violeta Loureiro, a professora Lourdes Furtado, elas falam muito dessa questão da alimentícia que vem dos indígenas, né? E depois dos mestiços, nessa fusão toda formando o Amazônida, né? E sempre foi a base de mandioca, farinha de mandioca, né? E peixe. O pescado sempre foi um alimento que é apreciado desde os tempos do nosso Pará, da nossa Amazônia de modo geral. Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente o tempo está acabando. Tem mais algum agradecimento, algum ponto que o senhor gostaria de destacar, alguma curiosidade? Dizer que essa pesquisa no Ver o Peso, na Pedra do Peixe, ela não se esgota aqui, né? Apenas a gente trabalhou um momento que abre caminho para outros pesquisadores virem e contribuírem mais. E também, eu acho que serviu muito também para uma possível tomada de decisão quanto à questão de manter a Pedra do Peixe naquele local. Porque, como você falou muito bem, secretário, tentaram tirar aquele entreposto pesqueiro na década de 1980, 1990, perdão. E agora recente, em 2012, novamente tentaram fazendo um entreposto pesqueiro, na verdade um terminal pesqueiro ali no Tapanã, né, que não vingou, porque tem um decreto federal, o decreto federal 5231 de 2004, que ele determina e padroniza o tipo de terminal pesqueiro e onde tem o entreposto pesqueiro. No caso lá é um entreposto pesqueiro. E ele não está no padrão desse decreto. No entanto, tem um aspecto cultural, um aspecto nosso. Imagina tirar todas aquelas embarcações, a resistência que existe. Então eu apelo muito para a resistência do nosso paraense, do nosso pescador, do nosso balanceiro. Tudo forma um mercado e nós aceitamos esse mercado, porque nós consumimos o peixe. Imagina como é que seria um terminal pesqueiro como tem em Santa Catarina. Lá é para industrialização. A gente não poderia comer o peixe do mesmo modo que se compra o peixe no mercado de ferro, porque não seria do mesmo modo. Imagina como seria operacionalizar isso. Então eu falo em nome da resistência que há desde do século XVII, né, e até os dias de hoje, do mesmo modo. Então foi essa conclusão que eu cheguei, que isso aí só foi possível através das redes sociais que formam entre pessoas. Né? As redes sociais que eu acabei de falar, dado de redes sociais, mas justamente nós vivemos em redes sociais, então eles vivem em redes sociais, onde tem as redes parciais e as redes totais. Muito assunto ainda para a gente discutir, numa outra oportunidade, o senhor volta para a gente conversar muito mais, que é um assunto delicioso. Obrigada pela sua presença, professor Jesus. Olha, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já, porque a gente vai conversar sobre ciência, tecnologia e ainda você de casa vai poder concorrer a um sorteio de um produto bem bacana que eu te mostro daqui a pouquinho de Miriti. Não sai daí, a gente volta já.